E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma análise completa do AMT, o American Tower, que foi o meu primeiro aporte do mês de março. Para quem não conhece, é um REIT da área de torres de telefonia que teve uma valorização de 1.206% nos últimos 23 anos e paga um dividend yield de 2% ao ano. Solta a vinheta! Antes de começar, Como é que sintoniza, né? Antes de começar, já sintoniza o dedo no like e se inscreve no canal para ver os meus outros aportes do mês de março. Ah, e fica até o final do vídeo que eu vou dizer quantos por cento da minha carteira eu investi no AMT. Então vamos começar a análise. Como sempre, eu gosto de começar pela ficha técnica do Fundamentei, que dá alguns dados básicos da empresa. O American Tower foi fundado em 1995, há 26 anos, fez seu IPO há 23 anos e tem um número de funcionários atualmente de 5.600. Tem um valor de mercado de 102 bilhões de dólares. É um REIT gigantesco, um dos maiores que existem. Ele atualmente opera mais de 180 mil torres de celulares em todo o mundo, nos Estados Unidos, América Latina, Europa e Oriente Médio. E como assim torres de celular? Vamos conhecer um pouquinho mais da empresa. Nessa foto dá pra gente ter uma noção boa do que é que ele faz. A gente sabe que um REIT tem que ter a maior parte da sua receita vindo da área imobiliária, do setor imobiliário. E como é que funciona esse modelo de negócio? Bem, basicamente o AMT é quem opera o imóvel em si e a torre de aço galvanizada, como a gente pode ver aqui nessa foto. Já os inquilinos operam as antenas e todo o equipamento necessário para funcionar ali a telefonia daquela operadora, como as estações de base que ficam embaixo ali no imóvel em si e os cabos coaxiais e toda a parte de antenas e tudo necessário para operar. Aqui a gente pode ver a distribuição geográfica do AMT e a gente vê que ele é bem forte na Índia, com 76 mil torres, nos Estados Unidos 43 mil e até aqui no Brasil ele é bem forte, já que esse ano ele fez um acordo com a Telefônica do Brasil, a Vivo, para comprar 18 mil antenas aqui no Brasil. Então o AMT também é bem forte aqui, é o terceiro país que ele tem mais torres de telefonia. Tá, mas vamos entender como é que funciona melhor esse modelo de negócio. Um ponto importante do crescimento da receita do AMT é que uma torre pode ter vários inquilinos, pode ter vários operadores de telefonia. Basta adicionar antenas, que é um custo do próprio inquilino, da própria operadora de telefonia, o que não aumenta despesa nenhuma para o AMT. Então é um modelo de negócio bem interessante, onde você pode ter um crescimento de receita, mas mantendo praticamente a mesma despesa. E bem, agora que a gente conheceu mais ou menos como é que o AMT funciona, como é o modelo de negócio da empresa, vamos entender o mercado que ele está inserido. Vamos falar um pouquinho do setor. Uma grande questão desse setor é se futuramente as torres de telefonia seriam substituídas por satélites, por exemplo. Mas isso provavelmente não vai acontecer porque os satélites têm uma latência muito alta e a gente sabe que para usar a internet a gente precisa de uma latência baixa. E o que é latência? É o tempo de resposta daquela conexão de internet. Por exemplo, vamos supor que você está jogando um jogo online. Sabe aquele atraso que tem ali? Aquilo é a latência. É um tempo de resposta alto. Então, conexões através de satélites têm uma latência muito alta, o que não é indicado para uso geral da população. Basicamente, existem duas tecnologias atualmente que atendem esses pré-requisitos, que são de mobilidade, do uso licenciado do espectro, que é a onda de rádio, e da latência baixa, que são as torres de telefonia e as redes do tipo DAS, sendo que as torres de telefonia ainda é o meio preferido de tecnologia usado atualmente. Agora vamos entender por que isso. Basicamente está ligado à morfologia, já que as torres DAS são usadas em grandes centros urbanos e atualmente nesses grandes centros urbanos se concentram apenas 14% da população. Os outros 84% se concentram em áreas rurais, onde é preferível a tecnologia das torres de telefonia. Mas isso não quer dizer que nos grandes centros urbanos também não tenham torres de telefonia. Tem sim, tem bastante inclusive. Principalmente agora, com a chegada do 5G, a demanda vai ser cada vez maior por esse tipo de tecnologia. E como é que a gente pode ver se esse setor é um setor perene para o futuro? Bem, basicamente o que aumenta a necessidade desse tipo de torre é o aumento da internet, o aumento de tráfego na internet, o aumento de número de
aparelhos conectados na internet. E de acordo com essa simulação, o crescimento esperado, o CAGR, anualmente é de 8% de aparelhos conectados. Então, até 2026, estima-se que o crescimento anual de aparelhos conectados vai girar ali em torno de 8%. Já o tráfego de dados usado por aparelho, estima-se um crescimento de 23% ao ano até 2026. Ou seja, é um crescimento bem considerável, o que aumenta cada vez mais a demanda por esse tipo de tecnologia, pelas torres de telefonia do AMT. E por que o tráfego de dados vai aumentar tanto? Basicamente pelos serviços que a gente está usando cada vez mais de streaming de vídeo, como a gente pode ver aí. É a maior demanda, basicamente, de tráfego atualmente é por esse tipo de serviço, como Netflix e Hulu, ou Hulu, sei lá como é que fala isso. Então é um crescimento exponencial, a gente sabe que a gente está vivendo em um mundo cada vez mais conectado e que tem uma demanda cada vez maior por uso de internet. E se a gente for ver o crescimento de dados mobile por país, a gente vê que o CAGR, o crescimento estimado, é de aproximadamente 27% nos Estados Unidos, 25% na Alemanha, 32% na França, Índia 15%, Brasil 29%, México 31% e África do Sul 26%. Então, como a gente pode ver, é um setor que é muito perene, tem uma demanda cada vez mais alta por esse tipo de serviço, por esse tipo de torre de telefonia, por conta da demanda de internet que a humanidade tem e cada vez maior. Agora vamos entender como é que está distribuído por continente a receita do AMT. Bem, basicamente, os Estados Unidos têm 55% da receita, a Ásia 16%, a África 8%, a Europa 2% e a América Latina 18%. Então, apesar da gente ter uma grande concentração nos Estados Unidos, que é um polo tecnológico, a gente está bem diversificado aí no resto do mundo. Então, está bem tranquilo aí para se investir, não corre grandes riscos. Um ponto negativo que eu vejo sobre a distribuição do AMT é que ele está distribuído na mão de poucos clientes, de poucos inquilinos, já que geralmente poucas empresas de telefonia dominam o mercado. Mas basicamente é um serviço que sempre vai ter demanda, porque mesmo que uma empresa venha a cair, outra vai tomar o seu lugar. Então sempre vai existir essa demanda, por mais que esteja concentrado na mão de poucos clientes, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ainda assim é uma demanda que sempre vai existir. E bem, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre a empresa e sobre o setor, viu que é um setor perene, viu que é um setor que tem um potencial de crescimento muito grande, vamos ver os dados fundamentalistas, ver os números da empresa em si. E bem, o primeiro número que eu gosto de olhar sempre é o FFO, que basicamente corresponde ao lucro líquido no caso dos REITs. Não adianta muito olhar o lucro líquido no caso dos REITs, porque o modelo fiscal de REITs é um pouco diferente por conta da depreciação. Então a gente acompanha o FFO, que basicamente é o fluxo de caixa operacional, o que faz muito mais sentido para analisar um REIT. O FFO está uma curva crescente, hoje tem um FFO de 4 bilhões, se a gente for olhar para o passado, praticamente é uma renda fixa, não para de crescer isso aí, é lindo de se ver, então tranquilo, passa nos meus critérios. O próximo indicador que eu gosto de olhar é o EBITDA e também uma linha para cima, não para de crescer, crescimento nos últimos 5 anos está ok, então passa nos meus critérios. O próximo ponto para se analisar é a receita e mais uma vez não tem nem o que falar de um gráfico desse, uma linha reta para cima, passa nos meus critérios também, crescimento nos últimos 5 anos está ótimo, bem tranquilo de se investir. O próximo ponto que eu gosto de olhar é a margem, e a margem está em torno de 21%, o que é uma margem muito boa para esse tipo de negócio, para um REIT, para trabalhar no setor imobiliário, uma margem de 21% está muito bom. O próximo ponto agora para a gente analisar é a dívida. Esse é um ponto que o AMT peca na minha opinião, a dívida é bastante alta, não é nenhum absurdo, para a casa dos REITs ainda é aceitável, mas é uma dívida bem alta, lembrando que dívida não agrega muito para REITs, basicamente os REITs se endividam para crescer mesmo num nível muito mais rápido e o AMT busca um crescimento mais agressivo. Mas a dívida é bem alta, me incomoda um pouco aí, tem uma dívida de 7,8 EBITDA, ou seja, precisaria de quase 8 anos de resultado operacional para pagar essa dívida. É claro que se ele quiser parar de crescer um pouquinho, ele consegue aí pagar essa dívida tranquilamente, mas é uma dívida bem alta na minha opinião. De qualquer forma, eu investi nele mesmo assim, porque ele tem muitas outras vantagens, tem muitos outros fatores, não adianta olhar um único indicador. Mas esse é um ponto para ficar de olho nos próximos anos, ver se essa dívida aí não aumenta de jeito nenhum, porque ela já está bem no limite ali de uma dívida aceitável. E bem, para concluir,
eu investi nesse REIT. É um REIT que tem ótimos números, uma ótima margem, um crescimento muito bom, está em um setor muito perene. É claro que é sempre bom lembrar que é um REIT um pouco mais arriscado, já que ele busca um crescimento mais agressivo e tem uma dívida um pouco alta, ele trabalha um pouco alavancado, então é importante saber que é um REIT um pouquinho mais arriscado. Mas para mim ele é o melhor do setor, não tenho o que comparar, é um REIT gigantesco com um valor de mercado de 100 bilhões e eu decidi investir nele por conta disso. A única questão que a gente tem que ficar de olho aqui é na dívida, mas para mim é um ótimo ativo. Hoje o AMT representa 3% da minha carteira global de investimento e 14% da minha carteira de REITs. E se você não deixou seu like até agora, deixa o like e se inscreve no canal para ver o meu próximo aporte em REITs desse mês, já que esse mês foi mês de aportar em REITs, vou aportar em um REIT do setor industrial. Já vou falar para vocês qual é o REIT no próximo vídeo, então se inscreve aí no canal para não perder. E vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!